o cenário tá diferente, mas ó, prosa do mato no mato. Isso continua, mas dessa vez um outro mato. Um mato aqui em Baku, no Azerbaijão. A gente veio aqui para cobrir a COP29 e hoje a gente tá com um convidado muito especial, hein? O Diosmar Filho, da Associação de Pesquisa e Alertas. Mas é claro, vou fazer o que a gente sempre faz. Vou deixar o convidado se apresentar. Olá, pessoal. Eu sou o Diosmar Filho, da Associação de Pesquisa e Alerta, e obrigado por participar do Prosa. Eu já vou adiantar coisas para vocês, que vocês sabem que eu sou assim. O Diosmar já está a caminho de se tornar conselheiro do ICV, então, ó, vocês vão ver ele por aqui mais vezes. Eu tô com essa impressão. Obrigado. Estou a caminho, viu? E como é que tá sendo a COP para você, Diosmar? Essa experiência? Acho que no quarto dia já dá para fazer algum balanço, né? Eu vou falar aqui no Prosa o que eu sempre digo. A gente, desde a primeira que estamos participando, desde a COP26, estamos na possibilidade. Então, a experiência da COP está na possibilidade da gente transformar. Então, eu acredito na transformação. Então, as negociações estão tendo possibilidade. Ai, que bom ouvir isso. Mas existe uma parte dessas discussões todas da COP que são muito importantes e que talvez, por vezes, não chegam de forma tão clara para as pessoas. E uma dessas partes é justamente a discussão sobre adaptação e mitigação. Eu tenho a impressão que esses dois termos, às vezes, ainda ficam meio embaralhados na cabeça do pessoal. Você poderia explicar para a gente a diferença entre cada um desses conceitos? Bom, a gente pensa em mitigar, né, vendo que você reduzir algo, né, de você diminuir aquilo que são impactos e efeitos na vida das pessoas, ou necessariamente mitigação é reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Então, o nosso compromisso com o Acordo de Paris é 1,5, que é reduzir a temperatura do planeta em 1,5 graus Celsius, significa mitigar, mas aí a gente precisa mitigar e adaptar, porque os efeitos e os impactos das mudanças climáticas estão na vida das pessoas, está nas cidades, está nos territórios. Então, como adaptar é você criar as condições para que os impactos e efeitos das mudanças climáticas não criem novas vulnerabilidades. Então, a gente bota condições das pessoas não se tornar vulnerável àquilo que é mudar, é colocar estruturas que os impactos e efeitos das mudanças climáticas não tenham aquela amplitude que tragédias, como a gente chama. Você tocou em um ponto que é completamente essencial nessa discussão. Mas como é que a gente pode criar essas estratégias de adaptação de forma que elas reconheçam as diversidades das pessoas que estão expostas aos efeitos das mudanças climáticas? Para que elas também não reproduzam de algum nível algum tipo de preconceito. A gente está na COP discutindo objetivos globais de adaptação, né? A negociação principal para nós, da Associação de Pesquisa e Alerta, é que a gente precisa dos objetivos globais de adaptação para ter financiamento. O financiamento para financiar a estratégia. A estratégia significa infraestrutura, né, como ter o que chamamos de infraestrutura verde. Infraestrutura verde é cimentar a cidade ou recuperar os rios urbanos que foram transformados em esgotos na cidade. Então, como a gente, por exemplo, aquele rio, aquele lugar onde a gente coloca, por exemplo, o lixão da cidade, a gente criar uma estrutura verde que é recuperar os mananciais que foram contaminados por esse lixão. Então, e isso faz parte de objetivos globais. Então, isso está no campo de você eliminar desigualdades históricas criadas num processo de carbonização. Então, a gente sempre na Areta diz que a carbonização produziu desigualdades e a descarbonização ela precisa eliminar as desigualdades que a carbonização criou, como desigualdades raciais, de gênero, étnica, territorial, do acesso à saúde, né? Quem mais é impactado pelos gases do efeito estufa. Essas são estratégias globais, pelo que você comentou, né? Mas eu fico com a curiosidade, como é que a gente consegue aterrissar essas estratégias para cenários mais regionalizados? Como, por exemplo, como é que seriam estratégias de adaptação, de repente, para considerar essas diversas, toda essa gama de diversidade para um estado como Mato Grosso, que tem
condições muito particulares? Bom, a gente fez um estudo sobre desigualdades territoriais para a cidade de Cuiabá e, por exemplo, como a gente poderia fazer a partir de um princípio que é cuidar da bacia hidrográfica do rio Cuiabá. Né? Você tem Cuiabá como uma cidade que vive de águas da bacia hidrográfica, mas hoje você tem um processo de assoreamento, de perca da biodiversidade, perca da fauna, e tem uma questão no espaço urbano, você tem uma desigualdade territorial, que é o chamado aglomerado subnormal, que hoje chama de favela ou comunidades urbanas, dentro do espaço de Cuiabá, entre quem mora na área central e quem mora naquelas áreas, por exemplo, onde está a maior população negra, população indígena urbana, que são impactados pela indústria de fertilizante. Então, isso cria, né, desigualdades raciais, isso cria crime de racismo ambiental, isso cria violências que está estruturado ali, onde você tem um lençol freático contaminado, porque você tanto usa a água do lençol freático, como também joga o esgoto no rio Cuiabá. Caramba, é muita coisa para poder pensar mesmo, né? E mais uma discussão completamente essencial, e principalmente para tomadores de decisão. Então, isso envolve pensar que o ordenamento urbano de Cuiabá e a região metropolitana precisa olhar a bacia hidrográfica como uma referência de adaptação climática. E aí, recuperação de manancial e recuperação do lençol freático, você produzir uma água com acessibilidade e em condições de saúde, é um desafio no campo da adaptação climática, que é uma meta a questão do acesso à água em qualidade e quantidade. Uma outra é recuperar a biodiversidade. E a outra é criar condições de saúde. Aí saneamento cria condições de saúde. E com qual expectativa você participa dessa COP, já mirando a COP do Brasil em 2030, o que você acha que a gente vai ter de evolução nessas discussões sobre modelos de adaptação cada vez mais plurais e que deem conta dessa diversidade para a próxima COP? Bom, a COP30 no Brasil é a expectativa que ela pode ser uma COP da floresta, mas uma COP da floresta no sul global, ela precisa ser uma COP que respeite as cidades como a natureza. E uma COP do sul global precisa ser uma COP que fale com a realidade do sul global e não com a realidade de uma projeção de conservação ambiental. Caramba, tomara que a gente dê conta dessa lição de casa, né, Josmar? Esse é o desafio que a gente está construindo. Não vai existir dicotomia entre mitigar e adaptar. Mitigar e adaptar precisa ter o mesmo grau de atenção para que a gente cuide da floresta, mas cuidando da população que vive os impactos e efeitos da carbonização nas cidades. É muito bom te ouvir. Caramba, ouvir quem sabe é outro nível, né, gente? Josmar, muito obrigado por ter participado desse Prosa do Mato. E você quer se despedir do pessoal? Pessoal, acompanha aí o Prosa, né, e socialize os estudos, as informações do ICV e acompanha a Associação de Pesquisa Ialeta. É só botar Ialeta Pesquisa, está em todas as redes sociais e os nossos estudos estão disponíveis. Feita a sugestão, até o próximo episódio do Prosa do Mato, pessoal.